Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Beatriz Freitas Branco e eu espero que esteja tudo bem convosco. Para o vídeo de hoje eu trago-vos um vídeo que vocês mostraram muito interesse em querer ver, que é então a minha experiência na escola de costura a Maria Modista. Mas antes de nós passarmos ao vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, é muito importante, eu deixo sempre todas elas aqui em baixo na caixa de descrição, de subscrever o canal caso ainda não sejam subscritos e, claro está, de deixar um grande gosto neste vídeo se estão entusiasmados para saber qual é que foi então o meu parecer desta escola de costura. Agora sim, vamos lá passar ao vídeo. Eu não sabia cozer nada, eu não sabia pegar numa agulha e linha e dar um pontinho, eu não sabia pregar um botão, mas sempre tive muito interesse e curiosidade, só que nunca tive a paciência de aprender. E, para além disso, tinha ainda mais curiosidade de saber como fazer peças de roupa, porque sempre me irritou muito ir aos centros comerciais e ver roupa que parece super básica de ser feita a preços muito caros, mas cá dentro eu pensava sempre: Bia, tipo, se tu aprenderes, se tu te dedicares, se tu tirares um tempinho para isto, tu consegues fazer estas peças por metade do preço e se calhar ainda bem mais giras e diferentes. Então no ano passado eu comecei a insistir um bocadinho nesta ideia e comecei a pesquisar escolas e encontrei a Maria Modista e nunca me cheguei a inscrever porque eu não achava que os cursos, que estes workshops que eu fiz, fossem propriamente baratos, porque um workshop custa 60 euros. Entretanto, a faculdade começou e eu deixei essa ideia da costura completamente para trás. Só que o que é que aconteceu? No Natal a minha irmã ofereceu-me um voucher para um workshop na Maria Modista e eu tenho-vos a dizer que quando eu abri o envelope que ela me deu, eu fiquei histérica. Basicamente eu deixei os exames passarem e numa bela noite de fevereiro sentei-me com o meu PC e fui ao site da Maria Modista para me inscrever num dos workshops possíveis. E antes de passarmos à revelação do workshop que eu escolhi, estes são alguns dos workshops disponíveis pela Maria Modista. São então o My First Bikini, o workshop de lingerie, um workshop de tema livre, ou seja, vocês costuram aquilo que quiserem, e o workshop de iniciação à costura. E eu vi estes todos disponíveis e pensei: apesar de tu queres mesmo muito saber fazer biquinis, aprende primeiro as coisas básicas e depois, quiçá, um dia aprendes a fazer biquinis. Long story short, eu inscrevi-me no workshop de iniciação à costura na escola da Maria Modista em São Sebastião. Estes workshops da Maria Modista consistem num dia inteiro, portanto eu não vou voltar lá. O meu curso de iniciação à costura já está feito. Geralmente os cursos são de 6 pessoas, têm o valor dos tais 60 euros, como eu vos disse, e para além destes 60 euros é importante que neste workshop específico levem tecido, levem um elástico e levem linha da cor do vosso tecido. Mas se vocês não tiverem uma retrosaria perto ou uma loja que venda tecidos, não se apoquentem, porque a escola tem lá uma retrosaria e facilmente também vos arranja tecidos, e eu optei por escolher telas da própria escola e não comprar aqui na zona onde eu vivo, porque eu não gostei nada dos padrões. No dia 3 de março eu fui ao meu workshop de costura e tenho-vos a dizer que estava tão entusiasmada. A professora era simpaticíssima, eu adorei, chamava-se Joana, ela era mesmo muito querida e tinha uma paciência ginórmica para nós que ao final do dia andávamos feitas loucas do género: fizemos porcaria, venham-nos salvar! E ela tinha uma paciência de anjo, ela vinha na boa. Nós chegámos e depois sentámos-nos logo em frente das máquinas de costura e a primeira parte do workshop era para aprendermos a mexer com a máquina, ou seja, saber como colocar a linha dentro da máquina, onde é que a linha tem que passar, pôr a linha na agulha que está na máquina. E depois de aprendermos todas estas coisas assim mais técnicas, a professora deu-nos um pano cru para nós experimentarmos a máquina à nossa vontade. Então basicamente estes foram os desenhos maravilhosos que eu fiz e foi o meu primeiro contacto assim com uma máquina de costura. E isto foi muito interessante e bom para saber como colocar as mãos, e todo o trabalho que elas fazem é um trabalho muito delicado, nada de movimentos bruscos, e isto também foi interessante para conseguir perceber o pedal da máquina. Ou seja, se eu carregasse durante muito tempo, fazia uma linha toda louca, toda maluca. Se eu carregasse mais devagar, conseguia controlar mais. Depois de nós já termos brincado um bocadinho com a máquina e ter percebido como é que ela funcionava, tivemos então os tais decalques e nós tivemos que decalcar algumas formas que a professora nos deu no pano. Entre elas fazer assim linhas, fazer esta espécie deste zigue-zague e também este ondulado que, como vocês podem ver, correu bastante bem.
As primeiras linhas não correram nada bem, ficaram super tortas e foi super interessante de ver como é que ao fim de, imaginem, 5 linhas feitas, a quinta já estava a sair direita. É tipo surreal. Para além de fazermos estas formas, também aprendemos a rematar a linha para que esta não se descoisa ao fim de um tempo. Também aprendemos a fazer outro ponto assim mais cruzado em todo o rebordo do pano. Eu tenho-vos a dizer que eu odiei fazer este ponto porque ora ele saía muito direitinho, ora ele saía terrível. Então, depois de brincarmos com estes panos crus, a professora foi-nos tirar as medidas e dar-nos os moldes para as peças que nós queríamos fazer, porque sim, minha gente, neste workshop a ideia é vocês saírem com uma peça feita por vocês. E no workshop de iniciação à costura, vocês podem fazer 2 peças possíveis. A primeira é um par de calções e a segunda é um par de pantalonas. E como eu sou uma pessoa muito mais de calças, vocês já devem estar a suspeitar aquilo que eu decidi fazer, que foram então as pantalonas. Então a professora tirou-nos as medidas e deu-nos os moldes e disse: vão passar. Nós pegámos em papel, assim num papel específico de costura, e começámos a passar o molde que nos foi dado, e depois a professora disse para nós cortarmos e nós cortámos. Então o grande passo era o seguinte: pegar no molde que nós tínhamos feito, dobrar o nosso tecido, alfinetar o molde ao tecido para depois recortarmos. Esta parte foi mesmo complicada. Eu acho que foi mais complicada esta parte do que propriamente cozer, portanto reparem no drama que a pessoa já estava aqui a fazer. E esta parte do recortar tem uma ciência por trás, que é basicamente vocês pegarem na tesoura, inclinarem um bocadinho para a direita, a tesoura não pode levantar nunca, o tecido não pode levantar nunca, e todos estes mini detalhes fazem com que a tarefa de recortar tecido se torne muito complexa. E depois de ter então o tecido recortado com as minhas medidas, nós passámos para a máquina para cozer. Basicamente nós primeiro cozíamos com a linha direita, depois fazíamos aquele ponto em zigue-zague para não correr o risco de certo dia estarmos a andar com a nossa peça vestida e daquilo no meio do nada se descozer tudo. E pronto, basicamente foi sempre assim que nós fizemos. Nós começámos por cozer as laterais e depois cozemos toda a perna e depois cozemos aquele retângulo ao tecido, mas deixámos um espacinho para que o elástico pudesse passar. Depois fomos botar o elástico dentro dessa abertura, fomos cozer e depois foram as bainhas. E as bainhas foi a professora que fez porque é numa máquina diferente e nós não trabalhámos com essa máquina. E pronto, depois de 4 horas eu tinha o meu par de calças feito. E este foi então o resultado final. Tadá! São tão giras! Elas são assim super compridas, estão a ver? Isto tipo é o início das calças e isto é o fim. Olá, tudo bem? Então elas caem assim muito direitinha. A parte retangular que eu vos estava a dizer era esta aqui, onde o elástico passa. Todos estes pontinhos fui eu que dei e uns estão melhores que outros, confesso, e ainda tenho aqui um monte de linhas para cortar, mas como este tecido é muito fininho para usar agora e eu só os vou usar no verão, eu ainda tenho tempo para cortar estas linhas. E sinceramente eu acho que vocês saem lá do workshop com uma peça super bem feita. É claro que os acabamentos não são assim geniais, mas eu acho mesmo que vocês saem lá com uma peça super gira, com o vosso gosto e especialmente com um toque especial, porque é o vosso toque, porque foram vocês a fazer. E eu tenho-vos a dizer que provavelmente todas as peças do meu armário, esta aqui deve ser a peça que eu tenho a maior estima do mundo, porque fui eu que fiz. Portanto, eu vou adorar estas calças para sempre, passem elas de moda ou não. Mas muito sinceramente eu acho que vale super a pena, são 60€ muito bem dados, isto se vocês tiverem o interesse e a curiosidade de aprender a costurar, claro. Mas apesar de no início eu achar que dar 60€ era caríssimo para estar 7 horas a costurar, eu no final do workshop eu achei que dar 60€ era super justo, porque eu saí de lá a saber muito mais do que aquilo que tinha entrado, não é? Como é óbvio, e principalmente pelo facto de vocês saírem de lá com uma peça que foram vocês a fazer. E isso é um valor sentimental que não se mede aos números, percebem? Antes de encerrar o vídeo, há certas informações que eu me esqueci de dizer, que é, por exemplo, o facto de existirem várias mariamedistas espalhadas por Portugal, portanto vocês só têm que abrir o site e procurar a que fica mais próxima de vocês. Também me esqueci de dizer que existem outras modalidades de aprender a costurar, sem ser os tais workshops.
vocês também têm a possibilidade de tirar uma espécie de um curso. Por hoje estamos despachados, eu espero mesmo muito que tenham gostado do vídeo, eu espero ter esclarecido todas as vossas dúvidas em relação a este mundo da costura e da escola Maria Modista. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um grande gosto neste vídeo, de comentar aqui em baixo o que é que vocês acharam e se têm então esta curiosidade de aprender a costurar. E, muito importante, ativem o sininho das notificações para serem sempre notificados quando sai um vídeo novo aqui no canal. Por hoje é tudo, um grande beijinho e vemo-nos no próximo. Tchau! You so fucking precious when you smile.